E foi isso que ele fez. Ele abdicou de um princípio, de uma história, porque ele estava cansado, porque ele estava mal psicologicamente. Ele abandonou toda a história que ele poderia ter com Deus no futuro, abandonou as coisas eternas por um problema de hoje. E aí eu faço um paralelo assim para a gente. Hoje a gente fala muito, né, que eu tenho que matar um leão por dia. Era o que o Esaú fazia, tinha que matar um animal por dia. Eu tenho que sair de casa, literalmente. Exato, ele fazia literalmente, a gente faz da nossa maneira, né? Mas a vida é corrida, a vida é difícil, você tem que sair realmente, literalmente, quase matar um leão por dia, chega em casa cansado, e aí você até entende, dá para entender um pouco do Esaú, né? Mas aí a gente está indo, está conseguindo pagar as contas, está conseguindo fazer as coisas, mas a que custo? Será que a gente está abdicando a nossa bênção, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com família? Muitas vezes a gente não tem tempo para educar os nossos filhos na palavra de Deus, e não existe vácuo com os filhos. Se você não vai educar, alguém vai educar. Se não é aqui na igreja, se não é você ensinando filho, isso não pode. Você tem que seguir os caminhos de Deus, alguém vai falar diferente. E aí vai chegar no futuro, o meu filho abandonou os caminhos de Deus. Ele não abandonou você, que nunca levou ele para o caminho de Deus. Eu estou sentindo muito fraco, não sinto a presença de Deus, mas você está trocando a eternidade por um prato de ervilhas? Por um guisado de ervilhas? E eu lembrei também daquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, que a gente pode fazer um paralelo aqui, que ela fala, como é que você vai pegar água? E Jesus fala, não, essa água desse poço, se você beber, daqui a pouco você terá fome, como Esaú. Sede. Exatamente. Acho que eu estou com fome. O Esaú estava com fome. Ele comeu aquele guisado, no outro dia voltou a ter fome. Fazendo um paralelo de Jesus, ele falou, a água que eu te dou, você nunca mais terá sede. Amém, Jesus. É diferente. Como é que está isso na nossa vida, gente? A gente está deixando se levar como Esaú? Não pelo pecado, mas deixando se levar, esquecendo as coisas de Deus, trocando a nossa história com Deus. Você falou que ela tem uma história nessa igreja, todos nós temos uma história de conversão. Será que a gente ainda está com aquele fogo do início da nossa história? Ou será que os problemas diários, essa confusão que a gente vive nessa cidade barulhenta, correria, está tirando o nosso foco? Esse que eu queria que a gente meditasse nessa noite. Amém. Então, é uma escolha. Esaú fez a escolha dele e Jacó fez uma escolha diferente, né? E todos os dias nós temos o mesmo processo, né? O que está tendo valor na nossa vida. E ainda pensando em Esaú, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar melhor para a vida dele. Essa parte talvez não é tão comentada, mas Esaú, ele trouxe um momento de amargura para os seus pais, por uma outra escolha, né? Além de ter desprezado a primogenitura. Em Gênesis 26, do 34 ao 35, diz assim, quando tinha... Não. Sim, tá certo. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças etéias, e essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. E depois, no capítulo 28, do 6 ao 9, diz assim, Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e havia mandado para a Mesopotâmia, a fim de casar dali. Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. Ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã.
Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou-se com Maalate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Bom, aqui tem muita informação, mas o que eu quero que a gente preste atenção? A outra escolha de Esaú. Uma escolha que trouxe amargura para Isaac e para Rebeca. Muitas vezes na nossa vida, se a gente acompanhar essa história e ver o desprezo dele pela primogenitura e fazendo um paralelo, muitas vezes por situações que nos levam à presença de Deus, nos trocamos essas situações por situações cotidianas do nosso dia a dia. Essa segunda escolha de Esaú mostra mais uma vez aonde estava de fato a mente dele, onde estava o coração dele, qual era o valor que ele tinha na presença do Senhor. Aqui a gente vê uma história antiga, mas que dá para a gente fazer essa observação na nossa vida. Obviamente que quando Jesus Cristo vem, quando Jesus Cristo morre na cruz por nós e nos dá essa oportunidade de vivermos na presença dele, é isso que essa história resgata para a gente. Porque aqui, Esaú, por mais que tivesse uma história, por mais que ele fosse abençoado por ser o primeiro filho, ter uma bênção diferente, ele não aproveitou de nada disso. E casou-se ainda com mulheres que trouxeram amargura para os seus pais. Então, as escolhas que nós fazemos, nós precisamos prestar atenção, porque a partir do momento que nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que temos a palavra de Deus como a verdade, a partir do momento que nós não observamos a palavra de Deus para fazer as nossas escolhas, nós estamos escolhendo o mal. Entendeu a referência? Não é o que alguém diz para você, ou aquilo que provavelmente, talvez seja o maior desafio para a gente, é usar da nossa independência para fazer as nossas escolhas. Essa independência para fazermos as escolhas, se nós não observamos, enquanto cristãos, a palavra de Deus, nós estamos fazendo más escolhas, que vai trazer para a nossa vida situações difíceis. E que pode ser que para uma pessoa onde a palavra de Deus não tem significado, pode ser que seja algo natural. Ah, mas Silmara, todo mundo escolhe toda hora. Sim, todo mundo escolhe toda hora, todo mundo tem decisão para fazer, todo mundo decide, o que eu vou fazer. Muitas vezes a gente não vê pela referência que temos, mas a gente vê pelo aquilo que está acontecendo ali no momento. Então, quando temos decisões, as palavras das pessoas que vão discutir aquela situação com a gente, acaba pesando a nossa escolha, acaba influenciando as nossas escolhas. A pergunta para nós hoje à noite é se a palavra de Deus tem influenciado as nossas escolhas. Essa é a pergunta que eu fiz para mim. A palavra de Deus tem influenciado as minhas escolhas? Ou eu tenho decidido o que eu, Silmara, acredito que é melhor para mim? Nós somos todos os dias encorajados a pensar o que é melhor para nós. Como a minha cultura, aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que aquela situação me traz. O que é melhor para mim naquele momento? E, hoje em dia, existe toda uma questão para que a gente pense dessa maneira, que não haja uma criticidade nisso em relação à palavra de Deus. Mas se você tem essa história com Deus, da qual nós falamos aqui no início, não tem como você fazer uma escolha sem considerar o que está na palavra de Deus sobre aquilo que você está escolhendo.